Olá, espectadores do canal do Outros Medievos, tudo bem? Meu nome é José Iveson Marques Ferreira de Lima. Eu sou discente do terceiro período do curso de Bacharelado em História da Universidade Federal de Pernambuco. Sou membro do LEON, Laboratório de Estudos de Outros Medievos. Sou membro também da Curadoria da China do CEASA, da UFPE. E vou apresentar hoje para vocês a minha pesquisa referente ao Gengis Khan, mais especificamente a sua representação no filme que do original se chama Ten Conqueror, que eu vou explicar mais um pouco sobre ele a seguir, que aqui no Brasil ficou conhecido enquanto Sangue de Bárbaros. Eu sou orientado pelo professor Bruno Shoa, Borrongino, e essa pesquisa ela é referente a um projeto de extensão que estamos fazendo com o canal, né? E essa apresentação faz parte de uma das nossas atividades. Espero que gostem. Então, acerca dos meus objetivos, em um primeiro momento, eu vou analisar o filme Sangue de Bárbaros, buscando identificar a maneira como o Gengis Khan foi representado no longa. Logo em seguida, eu vou comparar os personagens histórico e fílmico, isto é, o personagem que conseguimos encontrar a partir dos debates historiográficos, não somente nas fontes, que foi construído, reconstruído, interpretado, reinterpretado e cujo debate ainda se encontra na atualidade, né? Ainda se encontra em voga. Objetivando compreender a forma que o último, no caso o personagem fílmico, né, que é o interpretado pelo John Wayne, resulta de uma noção que foi construída sobre o primeiro, assim como eu mencionei anteriormente. E por fim, eu vou discutir sobre os estereótipos de gênero e raça dentro do filme e da maneira como eles se encontram interligados, sobretudo no gênero que o filme indiretamente, não intencionalmente na verdade, acaba assumindo. Então, apresentando o meu referencial teórico, eu para para o meu estudo eu utilizei o conceito de gênero a partir de John Scott, onde ela diz que o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. Isso é, uma ideia que é aplicada acerca de um corpo. E a partir disso, na verdade, é um conjunto de ideias. E a partir disso, esse corpo é sexuado. Então, é a partir dela que temos, e dessas noções de diferença, dessas constituições, temos uma noção de gênero. E sendo essa uma forma primária de significar as relações de poder. Também utilizo o conceito de orientalismo, no qual me é muito caro, que é a partir de Eduardo Said, onde ele argumenta que o orientalismo é quase como uma invenção do Ocidente, sobretudo toda essa noção que se constitui acerca do que o Ocidente pensa ser o oriental. E dessa construção que é feita, ela visa, ela é um meio do qual o Ocidente, sobretudo esse eixo eurocêntrico, busca ter autoridade sobre o dito Oriente, podendo ter autoridade de falar sobre o que ele é, por exemplo. E por último, eu utilizei também o conceito de medievalismo, do qual é uma forma da qual se pode compreender as diferentes formas que a Idade Média foi percebida e construída pelos períodos posteriores. Quanto a um rápido debate que eu posso fazer acerca disso, não quero entrar no debate acerca de se eu posso considerar a história da, por exemplo, China e de outros países, de outras sociedades que eu diga, enquanto medieval. Mas o filme, ele é construído acerca de algumas percepções, como, por exemplo, um tempo de guerra, um tempo que indiretamente é marcado por diferenças étnico-culturais, como, por exemplo, temos o caso do Jamuga, que é o braço direito do personagem Temujin, que é interpretado pelo John Wayne. Jamuga, no caso, é interpretado pelo mexicano Pedro Armendáriz.
E essa informação muito relevante, pois dentro o Jamunga ele é constituído enquanto um outro, enquanto alguém que os personagens vão reclamar que fala cifrado, ou seja, uma referência direta ao fato de a maioria dos atores serem estadunidenses e o Pedro, por exemplo, é mexicano. Então, o inglês que ele fala acaba tendo certas tonalidades. Então, acaba que o filme traz também essas questões atuais. Então, o filme é todo marcado pela questão de traição, da maneira que ninguém pode confiar em ninguém, aonde guerra e violência é a regra, por assim dizer, do que se acontece. Então, essa própria ideia, ela está muito marcada com o que se imagina no que foi a Idade Média, justamente acerca do bárbaro, né? Que aqui temos o pôster e podemos ver, né? Eu sou Temujin, bárbaro, eu luto, eu amo, eu conquisto, igual um bárbaro. Então, todas essas ideias estão muito ligadas ao que se constitui enquanto o, o que se tem enquanto povos bárbaros, por assim dizer. Aqueles povos, sobretudo, que viviam ali em regiões da Europa, que entraram em guerras com reinos cristãos, por exemplo, e que também foram cristianizados. Então, tem toda essa construção. Há também dois elementos que é válido destacar, que é a questão do yellow face. Vocês podem ver no fundo, podem ver que o John Wayne está com uma maquiagem que acaba puxando os olhos. Isso é uma regra em quase todos os personagens do filme. Uma das únicas personagens que não se vê isso são as personagens femininas, mas não indicam que elas não serão, de alguma forma, orientalizadas. O caso da Susan Hayward, por exemplo, vocês podem ver, ela tem olhos verdes, ela se constitui enquanto a ideia de uma mulher branca, né, que as mulheres da década de 50 conseguiam se identificar nela. Então, uma frase que começa o filme e que é válido ressaltar, pois destaco aqui a relação entre cinema e história através dela, é que o cinema ele já serve como uma forma de aviso, né, acerca do meu trabalho, é que eu não compreendo o cinema enquanto algo que tenha, como eu posso dizer, ao contrário do historiador, o cineasta ele não tem o dever de trazer o fato real, por assim dizer. Cinema é uma arte, cinema pode reinterpretar essas narrativas e escrever da maneira que os seus produtores bem entenderem. Mas isso não significa que nós, enquanto historiadores, não podemos pensar acerca dessas construções e do quanto o período que essa construção foi feita, que o filme está inserido, toda a dinâmica social, estrutural também da época, não possa influenciar em todas essas narrativas. E aí é onde entra o nosso trabalho. Então, no caso desse filme, como aqui a frase está dizendo, essa história, embora ficção, é baseada em um fato. Ou seja, o filme ele reconstrói toda a trajetória do Gengis Khan. O filme vai querer narrar isso, a trajetória de Temujin até se tornar Gengis Khan. Não é fidedigno, por assim dizer, com narrativas que encontramos em fontes documentais acerca dessa trajetória, mas embora o cinema é livre, o filme acaba tentando resgatar uma autoridade para se falar sobre quem foi Gengis Khan e o que ocorreu, a partir do momento que ele busca essa questão do fato, é baseado em um fato. Logo que estamos trazendo aqui, eu não diria verídico, mas que pega a autoridade de dizer sobre o que foi e com isso influenciar quem está assistindo. Então, falando sobre o meu objeto de pesquisa, que é o Gengis Khan, né, falando um pouco sobre a trajetória dele, da qual o filme reinventa, não é? E ressaltando, não há problema nenhum, embora algumas questões dentro dessa construção seja necessário, sim, problematizar. Né? No caso, Temujin, ele nasceu enquanto com esse nome, que significa ferreiro forjado no ferro, e acerca dos debates que envolvem a data, se acredita muito que ele nasceu por volta de 1162.
Então, ele vem de uma linhagem bastante influente, né, dentro dos povos das estepes, e ele teve o pai assassinado na infância e passa a viver, né, protegido pela sua mãe com seus irmãos em exílio. Então, tem uma longa trajetória dele que vai até, por exemplo, o pai dele, ele acaba sendo assassinado, como eu mencionei anteriormente, e só que antes disso ele é prometido a uma mulher chamada Bort. Então, dentro dessa trajetória, para a grosso modo, eu posso resumir ela enquanto o exílio, o fratricídio que acaba ocorrendo entre que o Gengis Khan assassina seu irmão e acaba recebendo um sermão da mãe, que fica muito triste com o ocorrido e aquilo acaba marcando assim o Temujin e a maneira como ele enxerga seus irmãos, por exemplo. Então, há uma longa trajetória aí que vai dele ser escravo, dele ser escravizado, até ele se tornar um grande líder, onde pessoas próximas a ele, como o caso do Monkan e Jamuka, vão brigar com ele pelo título, não é? Que o filme vai entender enquanto traições e coisa do tipo. Muito embora o documento que discute essas questões, que é o História Secreta dos Mongóis, o personagem Jamuka que diga, ele acaba meio que deixando isso no ar. Então, no ano de 1906, né, quando ele consegue derrotar os seus rivais políticos, ele acaba por reunir todos esses povos, ou grande maioria, e a partir dessa assembleia, que é chamada Keltai, ele é nomeado o Grande Khan. E é a partir disso que o filme tenta narrar, mas reinterpreta de várias formas. Sobretudo a questão do Temujin, que ele já é apresentado adulto, então a própria relação dele com a Bortai, né, que é a Borte, mas no filme se chama Bortai, ela é diferente, ela é uma princesa tártara, e ela é sequestrada por ele. Então aí temos todo um estereótipo acerca do bárbaro, né? Aquele que é selvagem, não tem código de moral e conduta, e que, no que diz respeito com relação às mulheres, ele é o violentador. Ele é literalmente selvagem com relação a isso, e como o filme em várias cenas representa, ele é agressivo e ele o tempo todo invade seu corpo. Como logo na primeira cena ele arranca o vestido dela, e essa cena volta a se repetir e ele chega até mesmo a estuprá-la. Então, o filme pega todo esse estereótipo e leva até a última potência. Só que ao mesmo tempo, o filme ele se constitui enquanto um western, naquele estilo do Velho Oeste, aonde temos o herói, temos o outro, que geralmente são bandidos ou indígenas, que vão ser vistos enquanto invasores de terra, e esse herói, né, que representa o homem de valor branco, de valores morais cristãos, que vai salvar a mocinha, justamente do bárbaro que tem toda essa conduta que o Temujin apresenta. Então, nesse caso, o que ocorre? O John Wayne, durante sua carreira, ele é um ator e ele é um herói prolífico, por assim dizer, pois há inúmeros filmes nesse estilo que ele estrelou, sendo justamente esse uma espécie de tentativa dele de fugir do que já era habitual para ele. Mas ainda assim o roteiro e a própria forma como ele interpreta o Temujin acaba dentro desse estilo western. Então, a questão da dominação perante a mulher, e nesse caso eu destaco a questão da mulher, no caso de Bortai, ela vai ser vista enquanto uma víbora, uma mulher traiçoeira que tenta o atacar pelas costas, mas que, sobretudo, ela sempre resiste, mesmo que em vão, perante sua força.
E nesse caso, acaba sendo ocorrendo um estereótipo de gênero. Então, a questão da mulher, no caso da Hayward, ela, como eu falei, ela não é orientalizada, mas dentro do filme ela acaba se convertendo em um outro, pois durante boa parte do filme ela odeia o Temujin, ela quer matá-lo, mas após ele ser preso, escravizado, ela acaba se enchendo de compaixão por ele, se encontra terrivelmente apaixonada. Então, essa conquista, por assim dizer, que algumas pessoas que criticaram o filme chamam da mulher, ela está muito relacionada com a terra. Então, acaba que a mulher e a terra acabam tendo uma, uma representação parecida, né? Enquanto aquele potencial, que tem potencial para ser convertido, que é fraco e que não tem força. Então, isso acaba sendo um choque para a audiência da época, pois eles ficaram aflitos com o caso da Hayward e todo o exemplo dela de trair o próprio pai, o reino, entre aspas, para salvar Temujin e ficar com ele, é visto justamente enquanto essa conversão em um outro, que também ocorre no caso do personagem do John Wayne. No caso do John Wayne em si, que eu digo. Então, seguindo para as minhas considerações finais, o filme Sangue de Bárbaros é produto da Hollywood da década de 1950, cheio de estereótipos de gênero e de etnia, como é o caso do Yellowface e do Whitewashing. Isto é, a prática de embranquecer personagens que originalmente pertencem a outra etnia. E outra cultura também, pois o filme também é bastante americanizado. O próprio Gengis Khan é bastante americanizado. E marcado por um momento de desconfianças, pois no momento que o filme foi produzido, ao longo da década de 1950, ocorreu, não é, o período da Guerra Fria, né, marcado por extremas desconfianças. Hollywood sofreu vários golpes, por assim dizer, os produtores, por alguns produtores, né, que vão ser marcados em uma chamada lista negra, que procura identificar comunistas, e que está muito marcada pela política do macartismo, né, o chamado macartismo cultural. Então, o personagem Temujin, né, que acaba sendo orientalizado, no caso, ele se enche de estereótipos do que se pensa que é um mongol, por exemplo, muito embora essa identidade, se é que podemos chamar assim, ela acaba sendo formada a partir do império que o Gengis Khan vai fundar. Representa concepções que foram construídas acerca do Gengis Khan histórico e dos povos das estepes. Então, a representação, como eu falei na última sessão, ela acaba por ser contraditória, pois, para além desses estereótipos, você constitui uma narrativa tipicamente western, isto é, estadunidense, onde é marcada pelo, pelo dualismo, né, do herói e do bandido, e que justamente por conta dessa natureza e do que o filme estava vindo construir, acaba se tornando contraditório, pois o bandido barra herói, né, se constitui um outro, e a moça, e com isso eu coloco em aspas porque eu estou me referindo não a personagem, a mulher, mas ao estereótipo, né, ao modelo que a personagem acaba desempenhando, né, acaba constituí-la enquanto este outro, por assim dizer. Então, essas são as minhas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado da minha apresentação e espero que tenham perguntas. Qualquer coisa, podem colocar nos comentários. Eu terei bastante prazer em respondê-las. É isso, gente. Obrigado.